ensinar a palavra de Deus. O texto áureo está em Hebreus, capítulo de número 6, versículo 5, a parte A, que diz assim: e provaram a boa palavra de Deus. A verdade prática nos diz: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. A leitura bíblica está diferente da lição aí. Eu coloquei a leitura diferente, ninguém percebeu isso daí, né? Talvez não tenha lido a lição. Porque eu achei que essa leitura aqui não vai levar quase nada, né? Porque só fala dos filhos de Secanias, dos filhos de Paró, Zacarias e com ele, por genealogia, se contaram até 150 anos. Então, eu lembrei de uma passagem que aconteceu primeiro contato que eu tive com a Bíblia Sagrada. Eu trabalhava em São Paulo e uma pessoa, eu cheguei de manhã no serviço, era uma avícola. Aqui nem em Amparo, acho que nunca teve avícola, avícola, né? Só vendia frango, só frango, especializava em frango. E tá funcionando, viu? E aí eu cheguei lá e tinha uma Bíblia no balcão assim embaixo, tinha uma Bíblia. Eu nunca tinha visto uma Bíblia, né? Minha mãe ainda não tinha adquirido uma. Naquela época, acho que foi no ano de 75, por aí, alguma coisa assim. Aí eu falei assim, eu peguei, olhei, né, reparei a Bíblia, virei para lá, virei para cá, assim, né? Aí, deixa eu ver se eu entendo alguma coisa. Os crentes só, porque naquela época era só crente que usava a Bíblia, né? Então eu falei, os crentes aqui só estão, né, ficam com a Bíblia, falam da Bíblia, lê a Bíblia. Eu não sei o que acontece, né? Eu não sei se ela não vai filmar ao contrário, não, porque você pôs ao contrário, né? Mas tudo bem, eu acho que não, né? Aí, eu abri a Bíblia, eu não me lembro onde. Eu não me lembro porque eu não conhecia a Bíblia, né? Eu só sei que ao chegar, eu comecei a ler e falava: eu não sei quem, é filho de não sei quem, teve quantos filhos, não sei o que, não sei o que. Eu comecei a ler ali e falei assim: isso daqui é só para crente mesmo. Fechei e deixei no balcão. Primeiro contato que eu tive com a Bíblia, eu já estranhei, porque eu falei: o que eles entendem aqui, né? Não sei quem, gerou não sei quem, falei, foi filho assim. E fui lendo, eu falei: não sai disso, me desinteressei. E aí, joguei ela do lado, deixei do lado, era até uma irmã batista, né? Tava lá o nome dela, Igreja Batista e tal. Aí quando ela voltou, a gente entregou a Bíblia para ela, que ela esqueceu no balcão. Foi fazer compra e esqueceu no balcão. Então os irmãos vejam. Aí eu falei: é a palavra de Deus, mas não leva interesse nenhum, por isso eu troquei para a leitura inicial, 2 Pedro, capítulo 1, versículos de número 16 até o versículo de número 21, que não segue, né, a nossa lição devido a só falar de nome, né? Não sei porque eles escolheram esse título de só falar de nome, né? De pessoas aí, de quantidade de pessoas. Então eu achei melhor ler por uma das referências que nos traz na leitura diária. Então, 1 Pedro, segundo Pedro, melhor dizendo, capítulo de número 1, dos versículos 16 até o 21, os irmãos poderão estar lendo. Então, o 16 diz assim: quando lhes tornamos conhecidos o poder e a vinda de nosso Senhor Yeshua, ou Jesus, o Messias, ou o Cristo, não nos fiamos em muitos astuciosamente inventados. Ao contrário, vimos sua majestade com os próprios olhos. 17. Pois ele recebeu da parte de Deus do Pai honra e glória,
pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, com quem me comprado. Irmãos, 18. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no nome santo. 19, Zé Roberto. Temos duas firmes a palavra do profeta, a qual veio fazer e está como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a esfera da alma da presença apareça em vossos. Irmão Marcos, 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. 21, Ronaldo, e último. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Então, eu achei melhor essa leitura, tendo em vista a leitura bíblica em classe aqui, está só falando de nomes, né? Isso aqui pelo menos vai esclarecer algo sobre o ensino, né? O ensino da palavra de Deus. Ou sobre ensinar, né? Sobre ensinarmos a palavra de Deus, que é muito importante, né? Nós sabemos que Jesus manda orar e vigiar. Orar e vigiar. Se você ora, você tem um contato com Deus. Beleza, você tem uma comunhão, fala, recebe, né? Mas se você não vigia, não adianta nada, né? Se você tem algo, né? Você tem um patrimônio, e esse patrimônio é valoroso e ele é suscetível de alguém entrar, pegar, roubar, né, danificar. O que você vai pôr? Geralmente você põe um vigia, né? Então vai ter lá um vigia que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que aquilo não seja danificado, não seja espoliado e assim por diante. A nossa vida espiritual é a mesma coisa, né? Nós temos a nossa vida espiritual com Deus, beleza. Mas se eu não vigiar, tudo aquilo que eu peguei no momento de comunhão, eu perco quando eu não vigio. E para que eu vigio, o que eu tenho que saber? Né? Lógico que eu nunca fiz um curso de vigilância, né? Nunca participei de algo assim que deixa a pessoa mais alerta quanto aos outros, né? Mas todas as pessoas que a gente conversa, quando eles fazem o curso de vigilante, o que acontece? Eles cismam com todo mundo, porque eles recebem tanta informação lá, né, que todos para eles são suspeitos, principalmente quando ele está no trabalho, no serviço, né? E ele tem as suas táticas, então ele tem as suas táticas tal, de olhar, de observar, de ver o comportamento. Quando ele recebe muita informação, a polícia mesmo, só de olhar para a pessoa, ele já sabe se a pessoa ele está com uma boa índole ou não é, ou se ele está bem ou se ele não está bem. Na maioria dos casos eles acertam, por quê? Porque eles sempre se condenam psicologicamente, né? Então, o que leva a polícia a fazer isso, um guarda a fazer isso? O que leva? O conhecimento do inimigo, né? O conhecimento do que pode causar dano e prejuízo aonde ele está. Então, o que ele faz? Ele faz uma precaução, né? Não deixa aquilo desenvolver e acontecer. Ele faz algo antes, né? Prevendo um mal, né? Não esqueci não. Há tempos atrás aí, os policiais, eu não sei se foi aqui ou foi lá, quando eu fui dar aula, naquela semana tinha acontecido, eu não sei se eu mencionei aqui para vocês, eu mencionei lá para as irmãs, que tinha morrido 3 policiais. Por quê? Por excesso de confiança, né? Não vigiaram. Pegaram uma pessoa, viram um carro parado, uma moto na frente, um carro parado, a pessoa armada, né?
três policiais militares dentro do carro, pararam o carro e falaram: o que você está fazendo aí? Tal, né? Não, eu sou policial civil, né? Sou policial civil, beleza. Então, desça do carro, você sabe o procedimento, entrega a sua arma e entrega a sua carteira funcional, para que a gente vá conferir. Ele pegou, saiu numa boa, entregou, calma lá, deu a arma para eles, deu a identidade para eles e eles não vigiaram. Porque eles nunca poderiam ter dado as costas para a pessoa. Mas é policial mesmo. O excesso de confiança de um cara que, não, eu sou policial e dá até o fim, né? Não volta atrás. Eles se desconfiaram, vai lá, entra um no carro para fazer a operação lá de chamada para saber se a pessoa é mesmo ou não, passar o número da identidade e tal, o nome da pessoa, né? E os outros ficaram do lado. O que ele fez? Ele pegou, tirou a arma que estava aqui atrás dele e começou a atirar na cabeça. Ele atirou na cabeça dos caras, para não ter reação mesmo, né? O de dentro, se eu não me engano, o de dentro ainda, né, por estar dentro ali, ainda conseguiu atirar pelo lado de fora e matou ele também. Então morreram os 4 ali. E ele não era policial, coisa nenhuma. Então foi o quê? Bobeira. Por quê? Não, você é policial, estão em 3. Se tivesse um só, ainda vamos lá, né? Mas está em 3. Então fica de olho nele. Tô com a arma aqui, tô com a mão na arma, ou com a arma na mão, né? Tal, fica na posição lá que eles ficam lá com a arma na mão, fica. Ele não, se ele fosse reagir ou tirar a arma, não teria acontecido tanto desastre. Por quê? Porque não vigiaram. Foi falta de vigilância de PMs que não eram novos, né? Se eu não me engano, um era até sargento. Então, ele nunca poderia ter abaixado a guarda. Então, a vigilância vem com o conhecimento do inimigo. Com o conhecimento do procedimento do inimigo, né? 10 anos atrás eu fiz um curso de vigilância. Você fez? São Paulo. E uma das segundas empresas, presidente então, aí a pessoa quando sai do curso, ela desconfia de todo mundo, né? Todo mundo que chega perto, principalmente se ele estiver armado, estiver no serviço, então, né? Toda pessoa pode ser um suspeito, quando ele não conhece. Quando ele conhece, tudo bem, mas quando ele não conhece, todo mundo pode ser um suspeito. Que a maioria viu, essa outra semana também aí passada, o rapaz chega tudo tranquilo, não sei se vocês viram a imagem, chega tranquilo lá, ele dá a volta, pega o cara e mata os 2 vigilantes. Né? Morei em São Paulo há muitos anos. E o pessoal do Espírito Santo falava: por que todo mundo que vem da capital de São Paulo é tudo cismado? Então, por causa do ambiente que vive, né? O ambiente que vive. Aí vai para uma cidade pequena, você fica o tempo todo. Os caras querem fazer comer, mas não é. O ambiente faz a gente modificar, inclusive, até mesmo eu, como eu andava em São Paulo, fiquei lá trabalhando, né, alguns anos de motorista, quando eu chegava aqui em Amparo eu não aguentava, sabe? Dava uma aflição, né, porque você acostuma a andar rápido, e chega aqui, os caras tranquilos, né, andando na rua bem devagarzinho, embora que tem umas ruas aí que não dá para andar correndo, né, mas é assim, bem devagarzinho. Lá em São Paulo é tudo agitado, então você fica com aquela agitação. A mesma coisa a turma que trabalha na área, né, de segurança, ou mesmo com medo de todo mundo, quando ele chega numa cidade pequena, ele desconfia de todo mundo, né? Então, mas por quê? Porque ele está vigilando numa coisa que ele aprendeu. Para nós vigiarmos na obra, nós precisamos o quê? Do ensino da palavra de Deus. Por isso, há uma grande necessidade. O próprio Jesus, né, falando de ensino, o próprio Jesus, ele diz: ide e ensinai a todas as nações, né? Aí, depois, na sequência, primeiro ele fala ensinar, depois batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazeis, a outra parte ele diz: fazeis discípulos entre todas as. Como você faz um discípulo de alguma coisa? Você precisa ensinar aquilo, né? Seja do que for o discipulado, você só faz através do ensino, né? Então, o ensino é necessário. Jesus falou para a gente fazer discípulos, então temos que ensinar.
Aí a pessoa fala assim, mas aquelas pessoas lá que foram batizadas lá, eles aceitaram e já foram batizados no mesmo dia. Por quê? Porque nós estamos em outro contexto. Né? Se nós buscarmos o contexto do início lá, eram pessoas que, por estar, principalmente em Jerusalém, por estar cumprindo o dia de festa, né? Que era no caso ali foi entre a Páscoa e o Pentecostes, né? Entre a Páscoa e as primícias. Então eram pessoas o quê? Que realmente conheciam a palavra de Deus. E que todos os sábados, né? Depois principalmente de Esdras, né? Depois de Esdras aqui, eles começaram a ter um ensino metódico e começaram a fazer também locais, né? Que depois foi chamado de sinagogas, né? Então, seriam locais que eles se reuniam para, durante a semana, aprender o alfabeto, poderia ser feito assim, né, principalmente para os homens, não para as mulheres, para os meninos, e depois, quando chegava no sábado, palavra de Deus, e depois ficou quase que estudando os livros judaicos na sinagoga, né? Mas o que aconteceu? Todo sábado, pelo menos, eles estavam lá, e eles foram criados no conceito da palavra de Deus, aguardando o que? O Messias. Até hoje eles falam sobre o Messias, até hoje eles aguardam o Messias. Até hoje os judeus lá estão esperando, né? E esperam na mesma porta lá que foi entulhada, que foi, né, encheram de pedra, que os muçulmanos, sabedores do que eles falavam, o Messias vai entrar por aqui, o Messias é o nosso Salvador. Primeiro, eles fizeram o cemitério, né? Fizeram o cemitério na muralha. Então está aqui a muralha de Jerusalém, né? Vamos supor que aqui seja a porta lá. Aqui é o Monte das Oliveiras, certo? Aqui eles encheram de pedra essa porta para dificultar a entrada do Messias e fizeram um cemitério aqui. Porque eles dizem que o rabino, o sacerdote, não vai em enterro, sepultamento, né? Eles não põem a mão em morto, eles não fazem nada. Então, eles acham que o Messias nunca ultrapassaria o cemitério, onde está cheio de morto. Então, os árabes tentaram fazer isso e está lá até hoje. E eles aguardam Jesus, eles aguardam o Messias, não Jesus, né? Mas eles aguardam o Messias que vai vir do Monte das Oliveiras e vai entrar aqui, o que Apocalipse diz, que ele descerá sobre o Monte das Oliveiras quando ele entrar em Jerusalém, né? Então eles aguardam do mesmo jeito, só que um Messias que ainda não veio. Nós aguardamos o que já veio, né? Nós aguardamos aquele que já veio e que voltará, né? Então eles sempre tiveram uma noção da palavra de Deus. Então a hora, e aguardar no Messias, olha, eles aguardaram o Messias que ia chegar, o Messias que ia chegar. Agora eu venho e prego e falo, o Messias chegou e mataram ele, né? Ele foi morto e ele veio para o Manaí, então eu creio, eu posso ser batizado por quê? Porque eu conheço a palavra de Deus. Eles nunca iam estudar a epístola aos Romanos, eles nunca iam estudar o livro de Marcos, né? O Evangelho de Marcos, de João. Eles nunca iam ver o Apocalipse, por quê? Porque não estava escrito ainda, né? O que eles tinham? Eles tinham, chamar assim, do Velho Testamento, né? Eles tinham o Primeiro Testamento somente e mais a Torá, mais os 5 primeiros livros, que eram os que mais era lido, né? Tanto é que até hoje na sinagoga, uma vez por ano, você repassa toda a Torá, mais alguns livros, né? Então, eles acabam fazendo um repasse, né, de toda os livros do Pentateuco, né, que é chamado a Torá, que é o ensino, né? Torá, a turma fala que é lei, né? Torá não é lei, não é lei. Torá é ensino. Torá é ensino, né?
palavra Torá, ela tem a sua conotação dentro do ensino e não dentro da lei. É que a lei está dentro, né, desse ensino. Então se fala a lei, Torá é a lei dos judeus. Não, Torá é o ensino dos judeus, porque a lei está contida dentro do ensino, né? Então a lei está lá dentro do ensino. Quando você ensina a Torá, que é o próprio ensino, você vai estar aplicando a lei. Então eles conheciam, eles sabiam, eles só estavam esperando, e agora fala que chegou. Nós estamos esperando Jesus voltar, né? Só que ele vai voltar, a gente espera de um modo diferente, ele vai arrebatar a igreja, é o que nós aguardamos, que nós esperamos, o arrebatamento. Mas se nós aguardássemos, vamos supor, né, os evangélicos que conhecem mais a Jesus, ou entre aspas, os cristãos, e todos estivessem aguardando que ele voltaria nesse mundo para estar vivendo, quando ele voltasse, nós estaríamos dispostos a vê-lo, né? Ele voltou lá e está acontecendo tudo isso daqui que a Bíblia diz sobre ele está lá. Vamos lá ver, porque ele voltou mesmo, ele voltou. Porque nós conhecemos. Agora, quem não conhece, você vai lá para o hinduísta, você vai lá e fala, Jesus voltou. Nem sei quem é Jesus, né? Então, por que eles foram batizados? Porque eles já conheciam a palavra de Deus, só esperavam o Messias. O Messias chegou, eles não tinham agora que ver que é necessário isso, é necessário aquilo. Não, porque isso aí foi decidido até depois daqueles dias. Então o batismo era imediato. Aceitou, você pode batizar. Você já conhece, e agora você aceita aquilo que você esperava, você já pode ser batizado. Ele só não entendia o significado do batismo. Ele teria que ser já. O batismo para ele já era purificação. O batismo para os judeus já era purificação, porque eles faziam batismo de prosélito, certo? E tanto é que eles achavam que o prosélito é o não judeu que quer participar do judaísmo. Então ele chamava de prosélito, né? E eles faziam batismo, só que eles não punham a mão. A pessoa entrava sozinha e ela mesma se batizava. Ela mesma afundava na água lá, ela se imergia na água sozinha, porque eles não podiam pôr a mão em alguém que era ainda pecador, né? Então eles não punham a mão. A pessoa fazia sozinha. Então, quem precisa, né? Quem precisa para então. Quando ele lia, ele falou, você está entendendo o que você está lendo? Ele falou, como que eu vou entender se não há quem explique? Aí, Felipe falou para ele, isso daqui é isso, isso daqui é isso, isso daqui é... e o que falta para mim então? Falta eu ser batizado. Então ele sabia, ele conhecia. Ele não foi uma pessoa que chegou lá, batizou o eunuco lá da rainha de Candace lá, e ele não sabia de nada. Sabia, tanto é que ele estava lendo. Ele estava lá na cavalgadura, lá na carruagem dele, e lendo. Imagina a sede que ele tinha. Ele estava voltando aonde? De uma festa em Jerusalém. Se ele foi para a festa é porque ele conhecia a palavra de Deus, temia e sabia que a festa ia. Então eram pessoas que conheciam, né? Aí alguém diz, mas aí o batismo em nome de Jesus. Por que ele falou em nome de Jesus? Porque tinha o batismo de João também, e tinha o batismo dos judeus. Então tem que ser agora o batismo. Ele só não falou batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a ordem já tinha sido dada por Jesus, né? E depois ela veio constar no Evangelho. Mas que batismo que é? O batismo de Jesus. Não, é o batismo que Jesus veio pregar, não batizar em nome de Jesus. O batismo tem que ser em nome de Jesus, porque eles foram batizados no batismo de Jesus, no batismo que Jesus ensinou. Qual foi o batismo que Jesus ensinou? Mateus depois veio falando, né? Marcos veio falando, batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E isso tudo faz parte do quê? Do ensino, né? Então a preocupação foi ensinar. Agora, o que eu mais acho interessante é Deus tocando, né? Deus tocando num rei ímpio. Um rei que não conhecia a palavra de Deus, mas conhecia, né? Ele ataca lá, os persas atacam a Babilônia, dominam a Babilônia, e o próprio rei, conhecendo, né,
o próprio rei, conhecendo Esdras, que era um sacerdote, era um escriba, né? Ele, além de ser sacerdote, né, que não exercia logicamente lá, né, mas ele era da descendência sacerdotal, e ele escrevia, né? Ele compilava a palavra de Deus, então ele tinha um sabor especial pela palavra de Deus, porque imagine, né, você ter que escrever letra por letra e quando errar, se você errar principalmente o nome de Deus, por isso que eles pararam, né, de escrever, então ele ia escrever, né, o nome de Deus, ele ia escrever o nome de Deus, ele fazia algum errinho, ele tinha que parar, perder tudo aquilo que ele escreveu. Ele perdia tudo, porque ele achava que escrevendo o nome do Senhor errado e tendo que apagar para consertar, outra palavra podia, mas o nome do Senhor não podia colocar ele nome em vão. Então ele perdia tudo que ele já tinha escrito. Então, na hora que ele ia escrever, que ele orava, ele buscava, né, para não errar, porque senão perdia todo o escrito. Ele tinha que jogar fora, né? Ele não jogava fora, porque eles guardavam até hoje lá, eles sepultam, aonde tem o nome de Deus, eles sepultam, né? Eu não gosto de escrever, até hoje os judeus não escrevem, né? Principalmente os ortodoxos, eles acabam não escrevendo o nome do Senhor. Então, ele fazia isso, aí eles começaram, né? Eles começaram só a fazer assim para não errar, só fazer assim para não errar, né? Então eles começaram a fazer uma nomenclatura, porque aí pelo menos não errava, né? E aí então a Bíblia original se encontra muito assim, quando queria escrever isso, para não escrever de tanto medo que eles tinham, eles escreviam. E isso foi bom por quê? Porque o medo que veio da parte de Deus, o temor, eu não vou chamar de medo, mas vou chamar de temor da parte de Deus para os escribas e para os judeus, né? Para os escribas judeus, melhor dizendo, fez com que você chegasse agora em 1948, né, lá nas montanhas lá de Qumran, perto do Mar Morto, se achasse, parece que só o livro de Esther que não foi achado nada, só o livro de Esther. Do resto, todos os livros aprovados pelos veja bem, isso foi eles dataram isso da época de Jesus, que os escritos, né, que as folhas foram mais ou menos da época de Jesus. Então, há quase 2000 anos atrás, eles tinham a Bíblia aqui, e acharam o manuscrito que foi escrito há quase 2000 anos. E quando comparou com esse, bateu, né? Lógico que alguns estão faltando, partes e tal. Houve um engano muito grande da parte dos porque as pessoas começaram a ganhar, né? Os beduínos que acharam, não contavam onde estava, né? E foram vendendo isso daí, foram vendendo os manuscritos e tal, porque ele está procurando lá uma ovelha, sei lá o que se perdeu, uma cabra, sei lá o que se perdeu, e ele vê uma caverna, ele joga uma pedra, punk! Houve como se fosse uma cerâmica quebrando. Aí ficou, o que será que é isso? Aí quando entra lá tem biblioteca feita pelo ser humano, não é? São cavernas feitas pelo ser humano, que era uma verdadeira biblioteca em que eles puseram os vasos, taparam, preservaram ali. E lógico, a seca no deserto também ajudou a preservar, né? A falta de luz ajudou a preservar. E ficou lá por quase 2000 anos. E rasgou, despedaçou. Aí, para eles pegarem qualquer pedacinho, falaram assim, a gente paga por pedaço. A gente paga por pedaço. Então, a besteira foi essa das pessoas, não o erro. Vamos supor, uma folha achada, se fosse hoje, não é folha, mas um pedaço de pergaminho achado, eles pagavam R$10, vamos supor. Agora, se você desse um pedacinho, eles pagavam 50 centavos. Então, se você cortar uma folha em pedacinhos, você vai ganhar mais do que R$10. O que eles faziam? Picavam em tudo que tinha lá. Picaram. Começaram a picar o que eles achavam. Olha o erro, né? Achando, porque eles achavam assim, não,
os grandes tal, beleza, mas os picadinhos, né, eles vão procurar, vão coar, vão fazer tudo, né, para achar os pergaminhos e vão pagar. Eles começaram a picar para ganhar mais do que se pagava no pedaço inteiro. Olha. Aí os beduínos foram lá, foram picava, achava o negócio inteiro picado e levava lá tudo picado para eles. E ganhava mais do que se levasse inteiro. Então foi um erro, né, dali. Mas o que aconteceu? Preservou. E aí, como eu disse, esse medo de errar foi bom porque eles preservaram a escrita. Não, de qualquer jeito, tá bom assim. Não, tinha que ser do jeito que era, né? E Esdras era um desses aí. Além de ser sacerdote, não exercendo, porque até estava na Babilônia, mas ele era um escriba, então ele ainda escrevia, né? E eram poucos os que tinham, né, a palavra, poucos os que tinham ali em suas mãos. E o que eu disse que era interessante é o Senhor tocar num rei, né, num rei que não tinha nada a ver, né, que era o rei Artaxerxes, né, não tinha nada a ver com o povo judeu, e ele fala para Esdras ir lá e ainda, né, ver como que eles estavam vivendo, se eles estavam vivendo de acordo com aquela lei que Esdras tinha na mão, que Esdras tinha, ele era um compilador, ele era um escriba, né, ele tinha, olha, vai lá e veja, leva aqui alguns conselheiros meus e veja se eles estão vivendo lá de acordo com a palavra. Olha só, a preocupação de um rei que não tem nada a ver com o negócio, um rei que não tinha nada a ver com os judeus, né? Mas ele se preocupa, ainda quer mandar o guarda junto, ele não quis, né? Então o rei envia Esdras, né? E no versículo 12 do capítulo 7 de Esdras, diz assim, olha, o que eu vou ler um pouquinho antes. O rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico que está registrada em Esdras 7, 12 a 26. Através dessa carta o rei decretou. Então, veja bem, Esdras do capítulo 7, versículo 12 a 26, ela não está escrita em hebraico, ela está escrita em aramaico, né? Que é o hebraico é uma vertente do aramaico, assim como também o árabe, né? É uma vertente do aramaico. É igual português, espanhol, italiano, né? Ela é uma vertente do latim, são vertentes do latim, então por isso que a gente tem palavras semelhantes que não significam nada, mas tem palavras semelhantes que falam a mesma coisa, né? Como eu já falei aqui para vocês que Beit Lehem, que é Belém, né? Beit Lehem, para os judeus é casa de pão, né? Beit é casa, Lehem é pão. Para os judeus, Lehem é carne, então é casa de carne. Beit também, né? Pode ser considerado como casa, então Beit Lehem para eles é casa de carne. Então, casa de pão, casa de carne. Parece, né? É alimento pelo menos, não é igual, mas fala a mesma palavra sobre outra coisa. Então, estava escrito em aramaico. Através dessa carta o rei decreta o quê? Veja o que o rei decreta na carta que ele escreve. Qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Então ele não proíbe ninguém, qualquer um, são todos escravos ali, escravos livres, né? Não viviam escravizados, apanhando e tal, mas estavam sob domínio. Mas ele diz, qualquer um que quiser acompanhar Esdras pode ir, não tem problema nenhum. Depois, os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata. Quer dizer, você tinha direito, se você conseguisse, você ia levar ouro e prata sem problema nenhum. Mas estão tirando da nossa nação, estão tirando aqui da capital. Veja o que ele decreta. Então poderiam levar voluntariamente dados pelos reis e seus conselheiros. Então ainda o ouro e a prata foi dado pelo rei e pelos conselheiros que eram ricos. Vocês vão ter que dar ouro e prata para eles levarem, tá bom? Eles podem levar. Ou dados como oferta voluntária do povo. Se alguns, e creio que Deus tocou no povo, né, para dar a oferta, assim como aconteceu na saída do Egito, né, que eles expoliaram o Egito na saída,
eu creio que eles chegavam lá batendo, nós vamos para a nossa terra, o rei decretou que você pode dar, você pode ofertar. Creio que eles levaram muito com isso, né? Depois, os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos também, né? Que foram os próprios vasos que mata Beltesazar, né? Que ele vai lá na festa lá, o pai dele já tinha morrido, né? Nabucodonosor tinha morrido, ele vai lá e na orgia lá, pega os vasos lá, estava lá quietinho, né? Pega os vasos lá e os vasos sagrados e leva para a orgia, vem beber no vaso aqui de Israel, né? Vamos lá, e vai, que eram os vasos que eram usados no tabernáculo, e aí ele vem a mão lá, dando a sentença, mene, tekel, farsim, né? Pesado fosse na balança, fosse achado em falta e acabou seu reino. Outra coisa, qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. Olha que beleza. Nós vamos precisar de carroça aqui, nós vamos precisar de cavalo aqui, então vamos comprar cavalo ali, vamos comprar carroça ali, vamos comprar isso, comprar aquilo. Vai lá na tesouraria do rei lá, pode pagar que o rei pagava. Olha só. Não seriam impostos aos servidores do templo direitos, tributos e rendas. Veja bem, nós estamos aí numa fase aí de que estão falando, né? Falam só de igreja evangélica. A reportagem, infelizmente, fala: as igrejas evangélicas não querem pagar imposto, Bolsonaro perdoa a dívida das igrejas evangélicas. A questão é que não é só a igreja evangélica que não paga imposto, partido político não paga imposto, né? Igrejas de um modo geral, religiões de um modo geral, não pagam imposto, certo? Então não é só ONG, né? Não paga imposto, então não é só a igreja evangélica. Por que a igreja evangélica não se cobra imposto? Alguém diz assim, é errado e tal. Por quê? Porque quando eu dou uma coisa, quando eu recebo uma doação, eu não preciso pagar imposto. Se vocês doarem para mim qualquer coisa, uma casa, né, um carro, eu não vou precisar pagar o imposto porque eu não comprei de vocês. Alguém doou e eu então recebo aquilo e não pago imposto. A igreja vive do quê? A igreja produz, tem uma indústria aqui, né? Ela faz coisa para vender? Não, então a igreja vive do quê? Da doação dos irmãos, entre ofertas, dízimos, né? Ela vive da doação. Se ela vive da doação, ela não deve imposto. Esse é o fundamento da igreja, principalmente a igreja evangélica, não pagar. A igreja evangélica não, a igreja do modo geral, as religiões do modo geral, não pagar imposto porque não são indústria, não é um comércio. Ela não está comercializando, né? Muito embora nós vemos excesso por aí, mas ela não está produzindo nada, fazendo comércio. Então, ela não paga imposto porque ela recebe doação das pessoas. Mas é dízimo, é oferta, é doação. Tudo entra como doação. Tanto é que é muito difícil você captar de volta esse dinheiro, né? A não ser que você foi lesado de uma certa forma, né? Para doar aquilo, para que tenha provas, né? Às vezes, sei lá, pessoas muito idosas que acabam doando coisas, né, para a igreja, às vezes a família consegue até reverter porque foi feita a doação no momento que eles não poderiam, né? A idade não dava mais, então tem algumas restrições aí que acaba se fazendo e depois, se a família for atrás, acaba voltando. Mas na maioria das vezes não, você não pode chegar lá, né? Eu me lembro aqui em Amparo alguém que ameaçou, né, uma igreja aí quando ele saiu e foi para uma denominação que nem é cristã, né, e ele falou que ele ia entrar com uma ação pedindo todo o dinheiro que ele deu na igreja, né? Ele pode até pedir é certo, mas o juiz vai falar: você puseram uma arma na sua testa para você dar? Você foi obrigado? Você é débil mental? Né, para ter enganado você? Não. Então, você deu porque você quis, você doou, então não tem como voltar. Agora, em outras ocasiões, né, como eu disse, dependendo do estado da pessoa, né, então a idade, ele já não pode mais fazer doação. Se faz, ela pode ser revogada, né? Então é por isso que não se cobra, e veja que desde aquela época lá de Esdras, já o próprio rei já falou assim: aqueles que não seriam impostos aos servidores do templo direitos, tributos e rendas.
não seria imposto para ele. Né? E, por fim, Esdras poderia nomear regentes de juízes, veja a autoridade dele, para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Né? Entendeu? Esdras louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isso, estendendo-lhe a beneficência perante o rei. Só Deus. É um milagre que não tem lógica, né? Fazer tantas coisas assim da parte do rei, vindo da parte do rei, da parte de alguém que não teria interesse, né? Para fazer alguma coisa dessa forma. Não havia interesse. Então, a gente sabe que é somente Deus, é somente o Senhor que faz isso, né? Aí Esdras chega, né? Chega lá para fazer tudo isso, para nomear, para ver como que eles estavam vivendo, principalmente para saber se eles estavam obedecendo a lei do Senhor que lhes foi ensinada, né? Antigamente, ele chega lá como fiscal, né? Ele recusa a guarda, que eu acho até que é um ato assim muito de fé, né? Porque qualquer um, vou supor, eu vou fazer alguma coisa e a polícia vem, o prefeito vem, no caso o prefeito, né? Ou o governador vem, fala assim, eu vou deixar aqui viaturas da polícia, vou deixar, tá? Não precisa não. Precisa não, pode ficar tranquilo, né? Então é um ato de fé, porque eles poderiam ser atacados no caminho, a viagem era longa, né? Poderiam acontecer muitas coisas, e com a guarda a guarda imperial, no caso, né? Do império aqui, eles estariam muito mais tranquilos. No entanto, o que ele fez? Ele usou da fé. E essa semana eu estava discutindo com o André, discutindo assim que eu falo, não brigando, né? Falando sobre a palavra de Deus, nós estávamos falando sobre a fé. Né? E o que Paulo fala em Gálatas 6, 10, se eu não me engano, será que é? Não sei, eu não lembro. Mas o que ele fala que é a fé? O que é a fé? Quem Paulo compara na armadura romana? Ninguém sabe, Marcos? Ninguém sabe? Bota? É o capacete? Porque na frente protegia atrás Escudo. A fé é o escudo, né? O escudo que ele faz? Primeiro, tem aquela às vezes a gente vê assim, em filme, talvez até seja real, né? Aqueles escudos mais só para proteção de braço, né? Então, ele é um escudinho pequeno. Mas na maioria das vezes, quando ele compara de um soldado romano, os soldados romanos, o escudo dele, ele era quase que maior do que ele. O escudo era quase maior do que ele mesmo. Era um escudo para que não tivesse penetração de flecha, de lança, certo? Então, ele era, de certa forma, muito pesado. Muito pesado. Tanto é que o exército romano ele vencia porque eles se fechavam, né? Eles se fechavam todo por cima, por baixo e dos lados e iam andando. A turma ia espalhando a turma, né? E põe a lança, né, no meio do escudo aqui, e com a lança aqui ia cutucando de todo lado, né? E por cima também podia jogar pedra, que eles estavam lá com o escudo. Então eles se fechavam, faziam um tanque de guerra, né? Tanque de guerra com seres humanos, né? E iam embora, eles chegavam até perto, jogavam flecha, tal, não tal. O escudo então é muito pesado. Por que Paulo fala que o escudo ele compara? Ele poderia falar que a fé era a espada, que a fé era a bota, né? Que a fé era a couraça, que a fé era o capacete. Mas ele fala que a fé é o escudo. Por quê? Nós estávamos discutindo por quê. Porque é o primeiro item que o soldado jogava quando ele estava fugindo. Carregava ele fugindo com aquele puxa-escudo, o que ele fazia? Jogava o escudo e caía fora. Porque a espada dava para levar, o capacete estava nele, a bota estava nele, a couraça estava nele. Mas o escudo era pesado para você fugir.
Você ia atacar, se defender, beleza, mas para fugir, você ia fugir com aquela, puxa a arma lá, que jeito você ia correr? Os caras atrás de você, o que ele fazia? Jogava o escudo. O que a pessoa faz, o que o crente faz? Ele joga a fé fora. Quando ele sai da palavra de Deus, ele está jogando a fé fora. Porque é o mais duro de você ter, é fé. É fé que você vai vencer, é fé que você vai conseguir, né? É fé que Jesus está com você, não, você está perdendo, você está morrendo, você está lá no bico do corvo, como diz o outro. Jesus não olha mais para mim. A fé. Todos que abandonam, jogam a fé fora. Abandonam a fé. Por isso que a palavra diz, abandonar a fé. Como muitos abandonaram a fé. Né? Abandonaram o quê? O escudo, que era pesado. Então quando você quer ir embora, quando você quer deixar, você joga o escudo fora e vai. Né? Você tem a palavra, você fala, você conhece, você tem a palavra, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tal, não sei o quê, mas o escudo você já jogou fora. É a fé, você perdeu a fé, né? E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, voltando aqui no assunto, eles se sentiriam melhor. No entanto, ele usou da fé, ele teve muita fé para falar, não precisa não. Acho que ele viu tanto Deus trabalhando na vida do rei, né, fazendo tudo o que eles precisavam, dando tudo o que eles precisavam. Eu acho que ele teve fé e falou assim, nem precisa da sua guarda, porque do jeito que está, nós vamos caminhar tudo bem, não vai dar problema nenhum. Ele deve ter usado da sua fé, da sua confiança, e ele confia no quê? Na segurança de Deus. Porque a Bíblia também diz que em vão, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então o sentinela vai vigiar em vão se o Senhor não guardar. É lógico que a gente não é por isso que a gente não vai trancar a porta. Não, a nossa parte nós temos que fazer. Eu vou vigiar, não vou deixar ali, né? Deixa o dinheiro ali, não. Deus está comigo, o dinheiro vai ficar na porta da minha casa. Passa gente aqui, ninguém vai pegar, porque Deus está comigo. Se alguém for pegar, pega fogo na mão. A Bíblia diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, a nossa parte a gente tem que fazer. A segurança da gente a gente tem que fazer, mas confiar no quê? Confiar no Senhor. Eu sempre falo aqui acho que, se eu não me engano, é o Gaddafi. Se eu não me engano, é o Gaddafi. Eu me lembro disso porque eu vi na época do acontecido, né? Acho que em 70 e pouco, se eu não me engano, estava tendo desfile, hoje até lá tem na avenida principal lá onde eles faziam o desfile lá no Egito, no Cairo, e tem lá, fica lá guardas de noite lá, bandeira hasteada, fogo, né? A pilha de fogo e tal, que mataram esse presidente. Então, quem matou o presidente? Um dos próprios soldados que estavam ali, né? Então ele acaba atirando no presidente, certo? Ele cercado de autoridades, cercado de militares, de altas patentes, né? No fim, um deles. Então, quando a polícia vai investigar sequestro, né? Principalmente de gente rica, sempre está envolvido algum de segurança, alguém da casa, né? Alguém que estava ali perto, né? Um empregado, geralmente está envolvido alguém dessa forma. Por quê? Porque acaba se descobrindo, é ele que dá todos os... às vezes a pessoa, né, entra lá na casa, sabe onde está a joia. Sabe como o ladrão sabe onde está? Alguém passou, né? Alguém passa isso daí. Então, sempre tem segurança envolvido nessas coisas. Então, se o Senhor não guardar a cidade, envolve o sentinela. Você contrata alguém que vai ser contra você. Ele pode se virar contra você. Será que todos vão ser leais? Então, em vão vigia. Ele não falou assim, não deve ter sentinela, mas a Bíblia diz assim, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, se o Senhor guardar a cidade, não é em vão a vigilância do sentinela. Então, ele não está falando do sentinela não vigiar. Ele está falando que se o Senhor não guardar, é em vão. Por quê? Tudo bem, né? A gente vê aí pessoas, né, muito bem de nossa cidade, cercado de vigilantes. Mas você para um carro com
com 3 negros de metralhadora, o que eles vão fazer? O que eles vão fazer? Fuzil. O que eles vão fazer? Fazer nada. O carro de banco é difícil, eles pegam, põem lá uma ponto 50 dentro do carro, aponta a ponto 50 pro carro, dá um tiro, os caras saem vivendo do veículo. Né? Então, envolve agora, não vai ter? Não, pode ter, sem problema. Mas tem que confiar em Deus, tem que orar a Deus, tem que buscar da parte de Deus também. E ele não quis nem a guarda para demonstrar que ele tinha confiança mesmo no Senhor, né? Aí, quando ele chega, ele faz o povo ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque lá estavam abandonados, ninguém mais lia, né? Já estava aí passado aí quase que aí os 50 anos, né? Que eles estavam longe lá de Jerusalém. Então ninguém mais tinha interesse de ler, ninguém mais lia, ninguém mais conhecia, e ele convoca o povo para a leitura, né? Ele encontra-se com Neemias, porque Neemias já estava lá, Neemias era o comandante lá, né? Lembra que nós estudamos aqui, que ele começou a construir, as pessoas quiseram impedir de todas as formas, usaram de todos os meios e métodos para impedir a Neemias continuar a obra, quiser desanimar, denunciaram para o rei, precisou parar, parou 15 anos lá a obra, né? Mas o Neemias continuou lá comandando, o povo desanimou, não vão cuidar do nosso negócio, deixaram de cuidar das coisas de Deus. Né? Ele encontra com Neemias, que era naquele momento o líder até espiritual do povo, né? Ele que tentava colocar as coisas em ordem. Aí ele ajunta o povo, né? E fica da alva, né? Quando clareou o dia, será às 5 horas da manhã, não sei que hora que clareou naquele momento, né? Mas desde a alva até o meio-dia, a Bíblia diz que ele ficou lendo e as pessoas ficaram em pé, né? Sei lá, 4, 5 horas, não sei, né? Não falo em termos de hora aí, mas a gente imagina, né? Até o meio-dia, até o sol tá mesmo, ó, como diz o sol a pino, né? O sol tá lá em cima, pegaram todo o sol e ficaram lá. E ele lendo, fizeram um púlpito de madeira, né? Ele subiu, reuniu o povo lá, o povo todo reunido, e lá ele falava da palavra de Deus, lendo, né, a Torá, lendo a Bíblia, ensinando, e o povo pega um sentimento tão grande, né, caiu um temor tão grande, por quê? Porque a palavra de Deus traz temor ao povo, a palavra de Deus ela traz temor ao povo. Não pensa que muitas vezes a manifestação das coisas de Deus traz temor ao povo, porque a maior prova de que milagres não segura o povo, viveu o povo de Israel quando saiu do Egito. Saíram do Egito sob milagre, viram lá pragas que não caíam sobre eles, caíam sobre toda a nação e neles não eram atingidos todas as pragas. Por último, a praga dos primogênitos, né? Da morte dos primogênitos, não atingiu a eles, não atingiu os seus animais, não atingiu ninguém. Saíram de lá saqueando o povo, não saqueando, mas espoliando voluntariamente, pediu, o povo dava, vai embora, toma o que eu tenho, suma aqui, não quero nem ver mais sua cara, vocês só estão trazendo mal para nós, sabe? Deram, depois houve arrependimento, chega lá, eles veem a nuvem, né, acompanhava eles durante o dia, não deixava ter um calor, à noite não deixava ter frio e nem falta de luz, porque a nuvem se transformava numa coluna de fogo, né? Viram o mar se abrir, não se abriu, todo filme passa errado, né? Todo filme para a abertura daqui para lá. Vocês podem ver, todo filme abre daqui para lá. E a Bíblia, né? A Bíblia diz, né? Está lá o... Então, aqui é mar, né? Aqui é mar. O mar vermelho, né? Então a Bíblia diz que veio um vento
do Oriente para o Ocidente. O Oriente é aqui, ó. Leste. Né? Oeste. Então, do Oriente para o Ocidente. Veio o vento que abriu o mar. Então, e eles estavam aqui, ó. Eles estavam aqui. Então, todos os filmes passam lá, né, que ele bate, não é nem bater, mas passa ele batendo alguns, né? Fala, a ponte e o mar abriu. O mar abriu de lá para cá. Assim como também, quando Jesus morreu, a cortina do templo, né, a cortina que ficava que separava o santo do santo do templo, ela era alta, né? Tinha o que falam mais ou menos quase 20 centímetros de tecido, e ela não rasga de baixo para cima, e ela não havia costura, ela era tecida sem costura, né? Então o fio, não havia costura no fio. Agora ali tem uma costura, você corta, né? Você abre, tira a costura, você abre. Não, ela não abre de baixo, porque de baixo você pegaria e faria isso com força, né? Não, ela abre de cima para baixo. Ela vem de cima para baixo. Então, impossibilitando até pela altura que ela era, né? Pela altura que ela tinha no tempo que Salomão depois foi reformado, né? Então a altura dela, não tinha como alguém chegar lá e cortar. Assim mesmo o mar não abriu daqui para lá, abriu de lá para cá. Agora no Jordão sim, no Jordão, conforme eles foram pondo o pé na água, os sacerdotes com a arca, né, foram os primeiros, e eles colocaram o pé na água, aí a água abriu. É diferente, né? Mas lá fala que o vento veio, o vento oriental, em direção ao ocidente, e abriu, né? Abriu o Mar Vermelho. Tem um estudo na internet, se vocês pegarem, que eles falam que foi aqui, né? Mas se você pegar o estudo, dá aqui, né? Que aqui é o Arábia. Então fala que foi aberto aqui, ó. O mar foi aberto nessa posição aqui. Tem um estudo lá, não dá pra gente comentar aqui. Eu já fiz um comentário uma vez aqui numa quarta-feira, trouxe até as provas, né, que tem lá na internet. Mas no YouTube você pega lá onde foi a travessia verdadeira do Mar Vermelho. Eles vão mostrar, você vai mostrar. Só que o povo não aceita, nem o Egito aceita, por quê? Porque eles dizem que o monte... qual monte lá? Monte de Moisés, qual foi? Esqueci. Monte Sinai. O Monte Sinai é aqui, ó. Porque eles não querem perder o turismo aqui, ó. Eles não querem perder o turismo aqui. Vocês falam que o Monte Sinai é aqui. Primeiro, na Arábia ninguém vai entrar, certo? Porque os árabes não deixam entrar cristão, né? Não deixam entrar cristão. O monte é por aqui, né? Não deixam entrar cristão. E depois, tudo isso se tem prova, porque não teria... Se eles entrassem por aqui, como fala a primeira, que aqui foi, eles dizem que sumiu, ó, tinha um lago, mas sumiu, né? Então se eles entrassem por aqui, o Mar Vermelho, né? Tá uma confusão aqui, o Mar Vermelho não, o Mar Morto, né? Que aqui não teria por que eles darem a volta, o Mar Morto, no caso seria mais para cá. Não teria por que eles darem a volta e fazerem um caminho aqui no Mar Morto, aqui, ó. Se eles entrassem por aqui. Como eles entraram por aqui, eles vêm aqui, ó, e entram por aqui em Israel. Foram impedidos de passar por aqui, eles foram impedidos de passar por aqui, eles dão a volta aqui, ó. Se eles viessem por aqui, era mais fácil eles terem feito assim, né? Não precisava nem atravessar o Rio Jordão. Então, na realidade, a prova maior é aqui. Mas não tem nada a ver com a nossa lição. É só curiosidade. Curiosidade que ele me levou embora do que eu estava falando. Bom, então o povo, voltando aqui, né? O povo se ajunta para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a verdadeira palavra de Deus, que eles já não ouviam mais, e ele começa, e eles se... cai um temor sobre eles ao ouvir a palavra de Deus, que eles começam a chorar,
né, vai chorando e tal, e ele fala, não é hora de chorar, não, é hora de nos alegrar porque o Senhor nos visitou. Né, e aí eles começam a alegrar e festejar, porque volta novamente o ensino. E a partir dali, como eu disse, a partir de Esdras, então, começou os ensinos aos sábados, né? Porque já tinham, talvez, lá na Babilônia, né? Eles já tinham feito esse ensino e começaram a agora, então, achar que seria necessário. Por quê? Porque poria o povo no dia do Senhor a buscar o Senhor no lugar, né? E onde eles fossem ensinados a palavra de Deus. E até hoje, como eu disse, eles repassam, né? Eles repassam a Torá todo ano. Então, todo ano, a cada ano, eles completam o ciclo de Gênesis 1 até, acho que, Deuteronômio, não sei se é 34, qual é o último capítulo de Deuteronômio. Eles vão do Gênesis primeiro até o último capítulo de Deuteronômio, e é chamado, né, Paraxá, esse é chamado de Paraxá. E eles também têm a Haftará. A Haftará é a mistura, onde eles falam a parte da lei e junta com alguns profetas, alguns escritos, né? Então eles fazem essa mesclagem, mas a Torá eles estudam ela totalmente durante um ano e voltam no ano seguinte estudar de novo. Então todo sábado eles estão fazendo isso, e começou praticamente a partir de Esdras, que lê para eles toda a lei. Então durante todo esse período ele leu toda a lei para eles. Ele foi lendo toda a lei. E aí depois disso, né, após o ensino, o povo começa a chorar, Neemias fala não, né, e ele diz assim, olha, a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós sabemos que somos alegres, né? Porque é o Senhor que nos dá alegria. Então, mesmo que nós estejamos doentes, mesmo que nós estejamos passando por alguns problemas dentro da nossa vida, é o Senhor que nos alegra. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Que nos faz caminhar. Às vezes nós não estamos alegres, mas sabendo que o Senhor está conosco, não pode o crente desanimar na sua caminhada, né? Aí, para a lição dos professores aqui, a lei, né, só para uma curiosidade, a lei ela é dividida em 3 partes. Ela é dividida entre a lei moral, né, a lei moral, ela é dividida entre a lei civil, e ela também é dividida entre a lei cerimonial. Então ali ela tem essas 3 divisões, moral, civil e cerimonial. Então ela trata de uma moralidade que nós devemos ter com Deus, ela trata dos nossos comportamentos entre nós mesmos e trata também de como deveria, né, o povo judeu servir ao Senhor, como seria a forma da adoração, né? Então ela tem esses 3 aspectos, a lei do Senhor tem os 3 aspectos. Por isso que em direito civil, né, a gente consegue, no direito civil, a gente consegue tirar muitas leis, né, e elas estão verdadeiramente baseadas no que diz a lei de Deus, a lei de Moisés, né? São leis que são usadas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, lei de conflitos, né, entre as pessoas. Então, lógico que existe aqui uma determinação para que não se venda a terra, né? Então eles não podiam vender a terra, porque a terra é do Senhor, eles ganharam, mas não era deles. Então, mas é a lei que foi feita para eles lá. Mas muitos outros comportamentos dentro da lei, né, como se o boi invade a propriedade, se ele causa prejuízo, o que vai acontecer com a pessoa. Então, isso daí tudo foi tratado na lei. Então, o direito, né, ele tira, o nosso direito de hoje em dia tira muita coisa da lei que está ali descrita no Pentateuco, na Torá.
Bom, a palavra de Deus, então, ela deve ser o quê? Diz aqui, ó, deve ser ensinada. A palavra de Deus deve ser ensinada. Além da leitura da lei de Moisés, que se fazia a cada sábado, né, os escritos e os profetas deviam ser lidos e explicados ao povo em convocação solene a cada 7 anos. Então, eles começaram lendo a lei de Moisés, né? Mas também para não desprezar os escritos, os profetas, a cada 7 anos ela devia também ser lido, né? Embora depois eles acabaram adotando também pegar um pedacinho. Então, aquilo que está dentro da lei e que tem um profeta que fala alguma coisa sobre ela, então eles aproveitam lendo a lei, né, a Torá, e fazem a Haftará, que eles fazem pegam lá o que diz o profeta sobre aquilo que a lei está falando, né? E aí a cada 7 anos, então, para não ser desprezado os profetas e os escritos, né? Hoje em dia, né, você fala assim, ó, o judeu ortodoxo conhece bem a lei, né, de Moisés, mas porque eles ficam lá todos sábados. Os judeus ortodoxos lá no Israel vão todo dia. Todo dia eles estão lá na sua sinagoga, né, que é chamada de casa de alguma coisa, é Beit alguma coisa. E às vezes o líder lá, o rabino, ele tem 4, 5 pessoas só. Tem alguns que são maiores, né? Tem alguns que tem muitos. Então você passa lá, tem lá, Beit não sei o quê, do lado tem Beit não sei o quê, Beit não sei o quê, Beit não sei o quê, né? Que é o nome que é dado àquela casa. Então, eles têm também o seu rabino como até um chefe para tudo, até para decisões eles vão atrás do próprio chefe, né? Vão atrás do próprio rabino para que ele possa ensinar. Mas lá eles não ficam lendo a Torá direto, eles não lêem a Bíblia, né? Quem foi, Alex? Quem foi? Dúvida? Eu estou vendo você conversar aí. Entendeu? Então, a gente acha, né? Eles estão lá e eles conhecem a Bíblia de cabo a rabo. Não. De sábado, tudo bem que eles estudam, mas a maioria eles estudam os livros deles, eles estudam os escritos deles. E tem muitos escritores, muitos rabinos, né, que deixaram seus escritos e eles ficam ali se dedicando àquele ensino somente. A maioria do dia eles estão ali lendo os escritos, né? E eles chamam de reza, que o judeu faz uma reza, por quê? Não é que eles ficam repetindo toda hora, né? Como a gente conhece aí, Ave Maria, Pai Nosso, né? Repete toda hora. Não, mas é que todo dia eles falam aquelas mesmas rezas. Quer dizer, eles têm um livro chamado Sidur, né? que é o livro das rezas. Então tem o Sidur de Páscoa, né? que é relacionado à Páscoa, e tem de outros também. E eles ficam todo dia, eles fazem aquela leitura daquele, vamos supor, o Sidur de Páscoa. Toda Páscoa eles vão ler a mesma coisa. Toda Páscoa eles vão ler a mesma coisa. As outras rezas dele, eles começam de manhã, tem a reza de manhã, tem a reza de tarde, tem a reza de noite. Aquela de manhã eles leem, no outro dia eles vão ler de manhã a mesma coisa, à tarde eles lêem a outra, no outro dia à tarde eles lêem a mesma coisa que foi lido, e assim por diante. Por isso é chamado de reza, porque eles acompanham. São palavras até bonitas, tal, que falam sobre a vida, o comportamento, mas é sempre a mesma coisa. Então, por isso é chamado de reza judaica, porque na realidade eles repetem aquilo, né? Não em sequência, por isso que Jesus veio condenar. Né? Jesus veio condenar e falou assim, né? Não, quando vocês vão, não fica usando de vãs repetições. Quer dizer, você repete, você tem que ter um sentimento naquilo. Não é? Então, a oração que a gente faz, por que ela não é uma oração repetitiva? Porque a gente tem que colocar sentimento. A gente tem que colocar sentimento na oração. E não somente, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, vosso reino, seja feita a vontade, seja na terra como no céu, por nós cada dia nos dá hoje. E cadê o sentimento?
Né? Então ele falou, por que vocês vão ficar usando vãs repetições? Quer dizer, toda hora repete, fica uma coisa que vocês até gravam, você não precisa mais nem ler o que você gravou. Né? Igual o Pai Nosso, a gente não precisa ler mais. Está gravado, né? Tanto que a gente, quando criança, rezava o Pai Nosso e tal, fica gravado, então não precisa nem ler. Você não usa de sentimento, você usa de inteligência. E a oração tem que ser algo que parte da gente, a necessidade que nós temos, né? Então, esqueci. Vamos ver. Você falou que eles que, acho que tem um povo ainda aí que, acho que é rabino que é chamado, que usa roupa preta. Não, é os judeus ortodoxos. Aí é outra, não tem nada a ver com que a gente acredita. Não, o judeu ortodoxo, ele crê no Primeiro Testamento. Eles aguardam o Messias. Né? É isso que aguarda ainda. Isso. Todo judeu religioso, ele aguarda o Messias ainda. Que ele faz parte do judaísmo. Agora, tem o judaísmo ortodoxo, é o judaísmo mais radical. Né? Que é esse que vestem mais a roupa e tal, né? Que eles gostam de estar sempre vestidos. Não, porque eles não creem ainda em Jesus, né? Eles não creem em Jesus. Porque nós hoje estamos vinculados a Jesus Cristo. Não creem no Jesus que vem. Acho que vai vir ainda. Isso. Eles acham que vai vir. Então, a nossa salvação é vinculada na pessoa de Jesus Cristo. Então, qualquer um, por mais que ele siga a Bíblia, se ele não crê que Jesus é o único, não crer em Jesus somente, mas que ele é o único Salvador, que não há outro meio de salvação, que não tem outro que possa ajudar, se ele não for assim, ele não vai ser ainda que ele mencione Jesus, fale em Jesus, creme em Jesus, pregue em Jesus e ponha outro junto com Jesus, ou no mesmo nível, ou auxiliando Jesus, tal. Jesus não precisa auxiliar, né? E esses daí não creem que o Jesus é o Messias que a Bíblia fala. Então eles aguardam ainda o Messias. Né? Então os ortodoxos são aqueles que além da Torá, né? da lei, da Bíblia hebraica, vamos dizer assim, eles leem outros livros. Né? Eles têm outros ensinos, eles têm os ensinos rabínicos, as decisões rabínicas de rabinos que já até morreram, mas deixaram livros escritos e têm os seus seguidores. Desde o tempo de Jesus tem os rabinos que deixaram coisas escritas e que eles seguem, então eles estudam, né? Aí vem, alguém dá uma conotação nova tal, e eles vão estudando, eles têm linhas também. Então a gente fala assim, judeu é tudo, eles só tem uma religião, né? Judaica só tem uma religião, porém existe a mesma coisa, falar assim, evangélico é só um, mas é dividido em várias congregações, em várias igrejas, né? O judeu também, o judaísmo é um só, porém divididos em muitos lá, nossa, às vezes é um do lado do outro, e às vezes é uma casa mesmo, né? Por isso chama casa, é uma casa, é dentro da casa do rabino, ele pega alguns ali, outros, quando já tem um grande número de seguidores, eles têm um lugar maior, mas cada um tem a linha de pensamento. Então, você que segue o rabino, você não vai perguntar para o rabino dele. Quando você tiver alguma dúvida, você vem para o seu rabino, entendeu? Você veste igual, se comporta igual, tem os mesmos livros e tal, não sei o quê, mas a dúvida, e às vezes ele lá ensina baseado num rabino que já escreveu, né? E nós aqui ensinamos de outro, então você não vai lá. Você não vai perguntar para o rabino dele, você tem que perguntar para o seu rabino. Cada um, entendeu? Então existem divisões também dentro do judaísmo, né? Assim como existem divisões também dentro do catolicismo, né? O catolicismo, eles hoje abarcaram aí a canção nova, mas existem as suas divisões, né? Os carismáticos e tal, que são católicos carismáticos. Então tem também divisão, não é só nós que temos, o evangélico é cheio de evangelho, mas os judaísmo também é cheio de judaísmo, né? Logicamente que fora de lá, em alguns lugares, né, onde se tem pouco, eles se reúnem. Então reúne ortodoxo e não ortodoxo, até se reúnem junto, porque só tem uma sinagoga, né? Você vê pouca sinagoga que você encontra, né?
Nem sei quantas tem em São Paulo, mas deve ser pouquíssimas lá. Eu sei que tem, mas é pouco. Então, lá se mistura os ortodoxos e não ortodoxos. Mas aonde tem mesmo, cada um na sua. Cada um no seu mestre, cada um seguindo a sua sequência. Assim mesmo, né? A própria Igreja Católica, ela tem várias igrejas católicas, né? Que não são ligadas diretamente a Roma, são indiretamente ligadas, e tem a ortodoxa lá de turca, né? A Igreja Ortodoxa Turca, que não tem ligação nenhuma com a Igreja Católica, eles são católicos ortodoxos, né? Então todas as religiões praticamente têm as suas variações, né? Então foram estudados, além da lei de Moisés, né, também os profetas deveriam ser estudados, mas a cada 7 anos. O apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. O que ele diz? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que prega a palavra, ele fala para Timóteo. Prega a palavra, né? Depois ele também escreve para Timóteo também: o que de mim, entre muitas testemunhas ouvisse, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. E Romanos capítulo 12, versículo 7, ele diz: se é ensinar, haja dedicação no ensino, né? Então, se você tem o dom de ensinar, que haja dedicação, que você se dedique ao ensino. O tópico 4 aqui, o resultado do ensino da palavra de Deus. Também é o último aqui, né? Então, o ensino da palavra de Deus gera o quê? Temor. Temor. Por isso que eu falei, olha, profecia é bom, nós vimos na semana passada que é necessário. A gente pode também julgar a profecia, né? Que a palavra de Deus nos diz que nós podemos julgar profecias e tal. Temos esse direito de julgar a profecia, né? De ver se é da parte de Deus ou não, se a pessoa não está falando dela mesma, né? Que às vezes há um erro da pessoa, às vezes é o inimigo. Então, mas o ensino não. O ensino é ensino, o ensino é único, né? E é ele que vai dar consistência na nossa vida, né? Então, Deus falou: ajunta-me o povo e eu farei ouvir a minha palavra para que temam todos os dias. Então, a palavra de Deus traz temor, certo? A palavra de Deus traz temor. Por quê? A gente não tem medo, né? Teme. Não é medo. A gente teme. Não é medo, tem medo, não. É o respeito, é aquele respeito. Então você acaba respeitando. Você teme em desobedecer o Senhor, porque você respeita o Senhor. Então ela vem trazendo temor. Ela manda apartar-se do mal, Provérbios 3:7. Desvia do mal, Provérbios 16:6, né? E também aborrece o mau caminho, né? 8:13 de Provérbios. Então ela traz o que? Temor. Pelo temor, o crente se aparta do mal. Também, como resultado do temor, o povo confessa os seus pecados, né? Acaba confessando os pecados. A pessoa sente-se, né, na necessidade de estar confessando os pecados para receber, logicamente, o perdão, né? Então, como resultado do ensino da lei nos dias de Esdras, o povo confessou os seus pecados, apartou-se dos deuses estranhos. Veja bem, eles tinham deuses lá, né, estavam sem a lei, e passaram a adorar o Senhor. Então, é a palavra de Deus que vem trazendo esse temor, né, das pessoas. Às vezes até quando eles são errados, né, em vez de eles não confessarem, eles vêm e procuram a gente para confessar. Por quê? Porque Deus vai falando com ele através da palavra. Se ele não tem a palavra de ensino para saber o que é certo e o que é errado,
não vai adiantar, né? Também o ensino da palavra de Deus implanta normas espirituais. Normas espirituais. É implantado norma na nossa vida. De que jeito? Ser honesto. A gente partir da honestidade. Eu estou precisando de dinheiro, mas eu não vou ter coragem de pegar aquilo que é de outra pessoa para vou fazer dinheiro com isso. Eu estou precisando disso. Né? Então você vai lá, ninguém vê, você senta e tal, aí sai dali, uma boa. Você vê o cara derrubando dinheiro no chão, né? Aí você vai, você pisa e olha, quando não tem ninguém, vai ver o sapato e pega o dinheiro. Agora, você acha o dinheiro no chão. Logicamente, você fala assim, de que esse dinheiro todo mundo vai falar, não. Então é meio difícil, né? Mas tudo bem, você achou, você ficou quieto, vem alguém que nem viu, não estava ali. Nossa, meu Deus do céu, eu perdi o dinheiro que eu tinha que pagar lá, a luz da minha casa que vai cortar, não sei o que, né? Vocês acham que você não viu, mas quanto era? Era uma nota de 100. Então tá aqui. Você devolve, né? Se você é honesto, você acaba devolvendo, né? Também o crente, ele jamais mente, né? Lógico que a Bíblia diz que quem não mente já mentiu, quem não peca já pecou, né? Mas ele não usa aquilo de subterfúgio toda hora, né? Só vive mentindo, vive falando, negando o que ele fez, né? Então ele vai criar esse temor. Também no temor ele jamais se apodera de alguma coisa que não é dele, não só no caso do dinheiro, no caso de ser honesto. No caso de ser honesto, você compra e paga, né? Quando você não pode pagar, você procura a pessoa, esclarece a pessoa, não deixa a pessoa esquecer, né? Com o tempo ele esquece e aí fica por isso mesmo. Não, a pessoa que é honesta, o que ele faz? Ele se preocupa com a pessoa e vai atrás, ele esclarece o porquê que ele não está pagando e tal, né? Ele tem a sua vida moral, é exemplo de pureza, então ele não é uma pessoa vulgar, né? Ele é uma pessoa que está vulgarizada. Também jamais dá falso testemunho de alguém, né? Nunca ele vai procurar falar alguma coisa que não existiu, ser uma falsa testemunha, né? Ele tem que ser autêntico e verdadeiro. Nem vai beneficiar com o seu testemunho falso e nem vai, né? Mas se estão falando que eu roubei lá, estão falando que eu fiz isso, mas você falar que eu estava na sua casa, né? Eu estou fazendo uma coisa que vai beneficiar alguém, né? Se você falar que eu estava na sua casa, tudo bem, né? Você vai estar me ajudando. Ele também não faz isso por quê? Porque é mentira, né? Eu me lembro uma vez, uma pessoa queria divorciar, naquele tempo demorava 2 anos depois de viver junto, podia divorciar, se você provasse. E a pessoa chegou para minha mulher e falou assim, você vai lá, você fala que você vai ser minha testemunha, né? E aí eu falei para ela, o juiz vai perguntar se conhece há mais 2 anos, nós não conhecemos mais 2 anos, né? Então se você falar que conhece para ajudar ela, porque ela falou, você tem que falar que me conhece há mais 2 anos. Eu falei, não fala porque isso é... Aí ela foi lá, o advogado, senhora, então, eu vou falar, mas eu não conheço ela há mais 2 anos. Como que eu vou falar que eu sei que os dois estão juntos há mais 2 anos se eu não conheço? O advogado nem chamou ela, né? Mas parecia outras pessoas que estavam lá e que capazes de ter falado, não sei se conheciam ou não, mas foram chamados, né? Então ele não dá nem para beneficiar, nem para... porque não teria problema nenhum, porque ajudaria a pessoa, né? Mas não era verdade, eu não conhecia mais 2 anos. Se conhecesse, não tinha problema nenhum. O conhecimento consolida a força, né? Porque pelo conhecimento podemos saber que o que nos é dado gratuitamente por Deus, pelo conhecimento da verdade, podemos alcançar plena libertação. Pelo conhecimento podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Se nós não somos autênticos, quem vai nos seguir não vai ser. Quem eu estou querendo trazer não vai ser autêntico também, né? Vai ser malandro.
E por último aqui diz assim, ó, pelo conhecimento podemos saber como agradar a Deus. Então você só vai saber o que é certo e o que é errado quando você for ensinado e tiver o conhecimento. Ah, eu conheço, isso é certo, isso é errado, né? Quantas pessoas têm dúvida das coisas? Tem que conhecer a palavra de Deus para saber se aquela dúvida que ela tem é correta ou não é correta, né? Então, o importante é nós sabermos que o ensino da palavra de Deus é necessário para as nossas vidas, né? Vamos estar orando, que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus.